Então, nós vamos discutir rapidamente para vocês sobre a droga que está despontando no momento e que seguramente vai ser uma das drogas mais importantes nos próximos anos. Nós estamos vendo com o cannabis o que nós vimos com a morfina, quando, como derivada do ópio, né, criou-se uma confusão muito grande. Você está usando ópio? Não, estou usando morfina. Isso quando começou a se usar a morfina foi a mesma coisa. Eu já tive um paciente que já me perguntou, doutor, é verdade que o senhor está tratando o paciente com maconha? Eu falei, não estou tratando com maconha, eu estou tratando com cannabis. Então nós vamos ver o que tem mais ou menos de situação disso hoje em dia, quais são as indicações. Aqui tem várias referências, muitas coisas dessa eu tirei da aula da Maria Tereza e da Fundação Abrace e desse outro site. Nós estamos promovendo, provavelmente no início de dezembro, vamos mandar para vocês, uma grande live no Instituto Sem Dor, onde eu trabalho, só sobre canabinoides. Nós vamos convidar um palestrante de fora, que tenha muita experiência nisso, e ele vai fazer uma live e nós vamos mandar para vocês. Mas eu vou fazer uma prévia disso aqui. Então, existem o quê? Receptores canabinoides, que em 1988, que é o CB1, que acontece preferencialmente no sistema nervoso central, no cérebro, nas células gliais, etc. Depois foi descrito em 93 outro receptor, o CB2, que é principalmente nas células imunes, incluindo baço, leucócitos e amígdalas aqui na garganta. Outro receptor é o TRPV1, conhecido receptor de capsaicina e receptor vanilóide. Então, é interessante porque abre um espaço bem nítido para a indicação dos canabinoides nas dores neuropáticas e nociplásticas. Então, aqui tem o que é o sistema canabinoide endógeno, né, que foi descrito em 1992, a anandamida, que é um canabinoide endógeno, fabricado por nós mesmos, que no sânscrito, que significa felicidade e bênção. É um canabinoide endógeno. Depois foi descrito outro canabinoide endógeno, que é o 2-AG. E existem mais 5 outros que são menos importantes. Então, essas coisas estão começando todas a se consolidar no tratamento do dia a dia. Vou fazer uma parte aqui, acho até que, pelo menos aqui no nosso meio, virou festa. Todo mundo está receitando canabinoide para todo mundo, sem saber indicação, sem nada, porque está liberado pela Anvisa. Tem 2 empresas que você usa o receituário B e você compra em várias farmácias. Então, com indicação ou sem indicação, até para fins recreativos, está sendo muito usado. Então, o que nós vimos? Receptores canabinoides, CB1, CB2 e TRPV1. E agora vamos falar no canabinoide endógeno, produzido pelo organismo. Tem a anandamida e 2-AG. Os endocannabinoides se ligam a esses receptores canabinoides de forma semelhante aos outros neurotransmissores e são capazes de exercer várias funções, como tudo. Dependendo de onde que tem, o organismo, o maior número de receptores que tem no organismo são os receptores canabinoides. E eles têm uma coisa interessante, que eles são produzidos pós-sinapticamente e vêm para pré-sináptica, mas tem receptores, isso é a produção. Tem receptores canabinoides pré-sinápticos que, quando ocupados pela cannabis, diminuem a liberação de vários neurotransmissores excitatórios. Mas, basicamente, eles são produzidos no pós-sináptico, né? Bom, não há armazenamento no corpo, eles são formados e liberados sob demanda, e a ativação deles influenciam outras reações químicas, causando um efeito dominó. Antigamente se conhecia como entourage, esse efeito de somação. Hoje, entourage em canabinoides significa que os canabinoides endógenos e exógenos, eles potenciam a ação de todos os analgésicos, né? Então, aqui tem os endocannabinoides, né? Anandamida. Quais são os fitocannabinoides? THC, CBD e CBN. O que a gente usa, eu uso mais atualmente, é CBD, eu ainda não tenho mão para estar usando canabinoide com uso de THC. Mas os que têm ação melhor são aqueles que têm até 0,3% de THC.
né? E tem um sintético, que as coisas todas começaram com o sintético, que é o Marinol, que foi usado para a falta de apetite do paciente com HIV para o paciente com câncer. Daí sintetizaram o canabinoide. A partir disso é que se começou a dar mais atenção, então, aos canabinoides medicinais, né? Nós já falamos dos receptores, principalmente receptor cerebral, CB1, CB2 e outros mais. Bom, então o que acontece com esses receptores? Eles funcionam como fechadura. O canabinoide endógeno ou exógeno, ele vem e ocupa esse receptor, e aqui nós estamos vendo, ó, cheio de pontinho brilhante, a quantidade de receptores canabinoides que nós temos no organismo. Eu chamei a atenção aqui para o cérebro, onde tem muito CB1, que me interessa, com ações também no sistema nervoso central, sistema periférico, músculo esquelético e outras ações mais, né, no fígado, no pâncreas e gastrointestinal, né? Esses são os endocannabinoides. Então, um sistema endocannabinoide equilibrado, né, leva à liberação de endocannabinoides sob demanda, com ligação chave-fechadura, liberação de neurotransmissores locais, no local de ação e à distância, né? Os endocannabinoides, anandamida e 2-AG, são derivados do ácido araquidônico, liberados sob demanda na membrana pós-sináptica. E a ação retrógrada da membrana pós-sináptica leva a um sistema de down regulation, né? Então, o CB1, principalmente cérebro, medula espinal, função depende da localização cerebral. CB2, sistema nervoso periférico, células imunológicas, trato gastrointestinal, e tem outros receptores em outros locais. Então, aqui mostrando que ele é produzido pós-sinapticamente e age no pré-sináptico. Ou quando você usa endógeno ou exógeno, existem receptores pré-sinápticos que controlam a liberação de neurotransmissores. Isso aqui mostra o sistema endocannabinoide, aonde ele existe, daí a grande número de medicações, a pessoa fala, isso é panaceia. Não, não é. É porque você tem receptor para todo lado, canabinoide, e ele age em várias situações, né? O CBD, então, é sem atividade psicoativa, tem ação anticonvulsivante, antibacteriana, neuroprotetor, e uma das ações importantes que impulsionaram os canabinoides foi como antiepiléticos. Foi aí que começou todo o movimento no Brasil e a Fundação Abrace para que fossem liberados esses medicamentos para tratamento de convulsão. E hoje não é só mais isso. Eles têm ação antibacteriana, neuroprotetora, anti-inflamatória, antitumoral, antipsicótica, diminui os níveis glicêmicos, tem um esquema analgésico, diminui o espasmo muscular, vasodilatador e tratamento de abuso de substância. É panaceia? Não é. É porque existe receptor em várias partes do organismo. Então, o CBD, que é um canabinoide ou endógeno ou exógeno, ele atua em vários receptores, né? O THC é o que dá o barato, é psicoativo, mas ele em doses adequadas, ele tem uma ação antitumoral, anti-inflamatória, melhora do sono, neuroprotetor, diminui ansiedade e depressão, diminui náusea e vômito, diminui pressão intraocular, diminui espasticidade, alivia dor crônica, estimulando de apetite. Outra vez eu falo, é panaceia? Não é. Você precisa saber indicar para quê, a quantidade exata. E outra característica, você precisa de uma coisa que é definida para cada paciente, tem uma resposta canabinoide. Não existe uma forma de bolo também, não. Cada paciente é de um jeito, você tem que afastar várias outras patologias, e tem um canabinoide que é o CBG, que ainda nós não temos assim uma manipulação com ele aí, que tem várias funções que estão descritas aí. Então tem outra coisa importante, quando a gente usa no tratamento farmacológico, que o CBD, ele diminui a concentração de THC. Então, quando tem uma droga com CBD e THC, você não tem muito barato, porque o CBD ele consegue controlar um pouco o THC.
Aqui é um slide grande, tem a referência aí, não está acessível essa aula, eu acho que no YouTube, mostrando as funções de cada um desses canabinoides, né? Quais são as ações, onde é que eles agem, quais são as indicações. Né? Isso é o que me interessa muito, em particular, canabinoides e sistema nervoso. Você tem receptores CB1R que inibem a transmissão nociceptiva, o sistema ascendente. Tem CB1R que modificam os aspectos emocionais e cognitivos. Você tem CB2R no sistema límbico, que é relacionado com a emoção. Você tem CB1R no tronco cerebral, ativação do sistema descendente inibitório, e você tem CB2R ao nível da medula, e você tem nos nervos periféricos. Né? Então, o cannabis, o sistema endocannabinoide, ele faz uma neuromodulação e uma inibição nociceptiva ascendente. Por isso, a possibilidade da gente usar cannabis para tratar dor crônica. Né? E para dor neuropática, o que eles fazem? Isso aqui é uma célula glial, uma microglia, né? Aqui tem um receptor CB2, né? E ela está normal. Quando tem um processo inflamatório, né? Então o que acontece? A ativação da microglia produz uma grande quantidade de neurotransmissores relacionados à dor neuropática. E quando você usa endocannabinoide, eles bloqueiam aqueles receptores e diminui muito essa produção de fatores pró-inflamatórios e fatores álgicos da dor neuropática. Né? É uma medicina personalizada, porque para cada paciente é de um tipo. Eu vi um comentário que o Camargo faz, eu não faço, o Camargo é uma pessoa muito evoluída nessas coisas, que é a análise da farmacogenética, que se propõe muito para você estudar qual é o tipo de canabinoide que você vai usar. Isso não é uma coisa que está no dia a dia, mas já existe um kit desenvolvido por um grupo, que é esse do próprio, que você vai poder no futuro próximo ou no presente agora, dependendo do poder aquisitivo, você desenhar um perfil farmacogenômico para você ver qual é o canabinoide que é mais indicado. Né? Vias de administração, tópica, ingestão oral, sublingual, nasal. O que está criando um problema já é a vaporização, né? Esses são os canabinoides THC, THC-CBD e CBD que são registrados no mundo, né? Essas formas. Aqui no Brasil nós temos todos esses, o problema é o preço deles que é caro, mas daí entra a Fundação Abrace, que você paga por ano de R$400, o médico e o paciente também, e ele tem acesso à liberação de forma gratuita, porque ele já pagou essa anuidade. Né? E aqui está uma grande situação do momento. Vou contar para vocês rapidamente, a gente já está acabando aqui. Outro dia, uma das raras vezes que eu saí, eu fui num bar aqui em Uberaba e estava sentindo um cheiro de cannabis, daí eu estava com um colega mais novo, ele falou: Jaime, está na moda esses aparelhinhos, chama VAP, e que é feito para odorizar, que é feito para largar de fumar, você faz uma mistura, vai botando nicotina cada vez mais baixa, e agora o pessoal está usando muito para cannabis liberado, porque ele compra na farmácia e ele bota 10 vezes o que precisa e fica aspirando e soltando. Então ele bate na boca, sai uma fumaça e solta pelo nariz. Isso é o errado. Eu quero dizer que você usa os vaporizadores para ação praticamente imediata, para alívio da dor e para crise convulsiva. Bom, isso aqui eu deixo para vocês, é uma revisão sistemática do canabidiol, com dosagens na população clínica, né, o que se faz, e um consenso de dosagem e administração para tratamento da dor crônica, que é um trabalho muito interessante, um de 2021, outro de 2020, um de 2019 e outro de 2021. E eu estou começando a tratar, tenho uma experiência muito pequena ainda, mas já tenho alguns pacientes com discinesia de Parkinson, com tetraparéticos, com espasticidade, pacientes com dor grave do tipo fibromialgia, mas que já fizeram todos os processos, isso não melhorou, pacientes com quadro de depressão importante, e eu acho que é a droga do momento. Mas a gente lembrar sempre bom que, além desse tratamento farmacológico da dor, eu já falei para vocês, tem as terapias do tipo cognitivo-comportamental, né? Com todas as
formas de você estimular e reforçar a participação do paciente, né? Existe uma natureza multifatorial da dor, que nós sabemos aí, já comentamos no Cecily Saunders sobre dor e sofrimento, alguns aspectos políticos, que eu não vou discutir pelo adiantado da hora, aproveitar antes que meu computador saia do ar, e com isso eu encerro e gostaria de uns comentários do Camargo e alguma pergunta. Na área dor neuropática central, tanto encefálica quanto medular, o canabinoide, sem dúvida, pode trazer benefício mesmo, também na espasticidade também, dos pacientes espásticos, e eu estimulo os alunos aí a estudarem bastante isso para saberem indicar corretamente, para não pensar que isso seja panaceia, certo? E logicamente, terapia da dor exige um conhecimento de um amplo arsenal. Dor crônica não é para gente que tem um arsenal restrito. Dor crônica é para quem tem conhecimento amplo e de um arsenal amplo, certo? E, logicamente, não está restrito só à terapêutica farmacológica e ter uma visão reabilitacional desse paciente, intervenção na área de comportamental, intervenção na área de hábitos e assim por diante. Tá, eu faço uso do cannabis, né? Mas com THC não dá certo, não. Eu passo mal. Realmente, tem que ser puro, para mim tem que ser puro, mas o único problema é o valor, né? O valor é muito caro, que o senhor estava comentando, né? É muito específico para cada paciente, você tem que começar, a gente começa com a dosagem de 2 miligramas de 12 em 12 e vai aumentando, e eu trabalho só com CBD, eu não trabalho com CBD e THC, eu não tenho mão ainda para isso. Agora, você consegue estudo se você entrar na Fundação Abrace, e eles vão te fornecer, tem que ter um médico que está te acompanhando, e eles vão te fornecer esse medicamento, desde que você pague a anuidade, você não paga mais nada, né? Porque os outros todos estão aí em torno de R$400, você tem que importar. Eu uso muito um brasileiro, vou participar da Abrace a partir da semana que vem ou na outra, nós vamos tentar fazer essa reunião aqui em Uberaba sobre canabinoide, exatamente visando você entender melhor como é que está essa parte comercial de cannabis. E não se preocupe se você tem indicação de usar cannabis por qualquer razão, é só uma questão de ajustamento de dose. E quando a pessoa não tolera bem, a gente abaixa a dose e começa outra vez até a pessoa se adaptar.